viajar, né? Estão viajando, mas aqueles que não foram, que é o nosso caso, estamos aqui, né, Simone? Para louvar o Senhor, não é mesmo? Amém por isso, né? Quem foi viajar, nós já oramos lá na nossa oração das 9h30, né? Que Deus os guarde, que vão em paz e retornem em paz para glorificar o nome do nosso, né? Que descansem, estejam descansando e retornem em paz para a gente estar aqui reunidos em outras oportunidades. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 24, né? Já foi lido pelo presbítero Adiel, que fala sobre o caminho de Emaús, né? O presbítero Adiel leu até o verso 16, né? Que falou ali que estavam 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo em direção a uma cidade chamada Emaús, que dava em torno de uns 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E no verso 17, né, continuando, diz assim: então, no verso 16 diz que Jesus, o próprio Jesus chegou, estava ali com eles. E o verso 16 diz assim: então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vocês falam, né, à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, Jesus, né, no caso, né, quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, porém, esperamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, dizendo que foram ao sepulcro de madrugada e não acharam o corpo, e elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. Verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram às mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nessos e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Jesus padecesse tudo isso na sua glória? Verso 27, e começando por Moisés, correram por todos os profetas, expunham-lhes o que tinham acontecido, o que diziam as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele fez menção como que fosse mais adiante. Mas os discípulos constrangeram Jesus, dizendo: fica, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Verso 31, então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns para os outros: porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava das Escrituras? E nessa mesma hora levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 reunidos, os quais disseram: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como eles reconheceram Jesus no partir do pão. Então, nesse texto, né, irmão, bem conhecido de todos nós inclusive ouvimos um louvor que falou um pouco dessa história, né? Vamos trazer para nós, né? Esses dois, os discípulos, eles tiveram um grande momento de euforia na vida deles, um grande momento de alegria, fizeram expectativas, criaram expectativa, afinal eles estavam com um homem chamado Jesus, e esse homem chamado Jesus curava as pessoas, libertou as pessoas. Esse homem chamado Jesus andou sobre as águas. Esse homem chamado Jesus ressuscitou os mortos. Enfim, esse homem Jesus fez coisas maravilhosas, coisas grandiosas. E quem estava ao lado de Jesus
se sentiam bem, se sentiam de alguma forma amparados, de alguma forma até orgulhosos, afinal, eles eram próximos a um homem que fazia coisas extraordinárias, coisas milagrosas. De repente, esse homem que fez coisas milagrosas, extraordinárias, é preso, é sepultado e morre como um maldito, porque Deuteronômio vai dizer que aquele que morre no madeiro, na cruz, é maldito. Era a pior morte da época, era a morte mais humilhante da época. E esse homem que outrora era um homem tão poderoso, um homem tão convincente, um homem tão milagreiro, é morto de forma maldita na cruz do Calvário. E agora esses dois discípulos especificamente estão indo, para Emaús, porque disseram assim: tudo que nós acreditávamos foi por água abaixo. Todos os nossos sonhos, nossos pensamentos grandiosos foi por água abaixo, porque aquele que nós acreditamos foi morto na cruz como maldito. Então esses homens estavam frustrados, esses homens estavam tristes, porque tudo aqueles que eles acreditavam, que eles prospectaram em ser algo grandioso, em ser algo diferente, em ser algo que mudasse a história, foi por água abaixo. Porque Jesus foi morto como um maldito lá naquela cruz. E esses homens estavam tristes, frustrados, decepcionados por isso. Embora houvessem gotas de esperança, embora houvessem notícias de esperança, porque as mulheres tinham ido ao sepulcro, o anjo tinha dito que Jesus ressuscitou, Pedro foi ao sepulcro, disse que o corpo não estava lá, mas apesar dessa boa notícia enrustida, a notícia de tristeza, a notícia de frustração, ela encobria essas notícias de alegria. E eles continuavam tristes, apesar de ter essas informações. Eles continuavam tristes. Irmãos e irmãs, na nossa vida, todos nós temos sonhos, não temos? Todos nós temos sonhos de casar, de uma família perfeita, uma família equilibrada, e de repente, no contexto da família, vem a separação, vem a dor, vem a frustração, e os teus sonhos são jogados por água abaixo. Diz uma poesia que todo menino era um rei, eu também já fui rei, Todos sonhamos com coisas grandiosas na nossa vida. E de repente os nossos sonhos são colocados por água abaixo, por frustrações, por pessoas que quebram nossos sonhos, que frustram nossos sonhos, nossos castelos. E muitas vezes nós ficamos, eu não digo magoados, mas a gente fica frustrado, e essa frustração traz dentro de nós uma certa raiz de amargura, de descrença, de descredibilidade. Todos nós. Nós tivemos aqui na igreja, uma empresa que quase todo mundo aqui acreditou que ia ficar rico, que ia viajar, conhecer o mundo, embora ninguém veio perguntar para a igreja o que achava, tomaram as decisões, e essa empresa levou muita gente à ruína, Igual o Banco Master lá em Brasília, O Banco Master lá, a gente perdeu milhões lá, Porque, sei lá por quê, estão ainda investigando, Então, talvez alguns de nós que sonhávamos em ficar rico, viajar, conhecer o mundo, com o dinheiro dessa empresa, e de repente tudo foi para água abaixo, a gente não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. E a gente, embora não consultou a igreja, Como de igreja, não sei o termo que você usa, mas muita gente ficou frustrada com a igreja por causa do que, uma das lideranças dessa empresa era da igreja. Ninguém veio perguntar para a igreja o que fazer, De repente o teu sonho de conhecer o mundo virou de ponta cabeça, e você não conheceu o mundo, mas conheceu um mundo de frustração. Pessoas que viviam perto de você se frustraram, ficaram decepcionadas, ficaram magoadas, enfim. E tudo que era bonito, tudo que era maravilhoso, assim como para aqueles dois homens, tudo era bonito e maravilhoso perto de Jesus, que fazia as coisas acontecer. De repente tudo isso foi
jogado para a água abaixo. Foi jogado na vala. E você se frustrou, e eu me frustrei, e muita gente se frustraram. Né? E a gente projeta a culpa de tudo isso na igreja, em Jesus, eu não sei em quem, mas enfim, né? Mas outras vezes talvez você tenha sonhado em... Eu não sei qual foram os teus sonhos que você teve na sua vida. Eu não sei, né? Ir até os filhos no caminho do Senhor, e os filhos desviam. Não sei. Né? Quais foram os sonhos que em algum momento na sua vida foram frustrados? E esses homens estavam assim, com sonhos frustrados. Estavam tristes, estavam decepcionados, né? Estavam com uma raiz de amargura, de repente, puxa, mas eu acreditei tanto em Jesus, né? A gente achava, ele falou ali, né? A gente achava que ele fosse remir Israel, que ele ia nos libertar desse jugo que os romanos impõem sobre nós, mas até agora, nada. Aí eles falam para Jesus, embora as mulheres foram no sepulcro de madrugada, o anjo falou com elas, embora Pedro foi lá também, constatou que a pedra estava removida, que não tinha nenhum corpo lá, mas já era o terceiro dia que isso aconteceu. E até agora, nada. Talvez, né, você se frustrou, eu me frustrei com algumas coisas da vida, não sei exatamente qual é a área que você se frustrou, ou talvez não, né? E embora tenha as gotas de esperança, porque a palavra de Deus diz que nada acontece nesse mundo se não for pela permissão dele, né? Embora algumas decisões somos nossas, né? Nós temos livre-arbítrio, né? E Deus permite, porque eu sou dono do meu nariz, né? Deus vai fazer o que comigo, né? Se eu sou filho rebelde, quero fazer as coisas do meu jeito. Mas embora tenha esperança de que, ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que os meus sonhos e os seus sonhos sejam frustrados, Deus nunca me abandonou, Deus nunca te abandonou. Né? Por mais que eu virei as costas para Deus, tomei as decisões do meu jeito, sozinho ou sozinha, né? Mas Ele nunca me abandonou e Ele nunca te abandonou. Glória a Deus. Ele continuou te dando ar para você respirar. Aleluia, Deus. Ele continuou te dando as mãos para você trabalhar, as pernas para você caminhar, os olhos para você enxergar. Ele continuou sendo Deus, agindo acima de tudo e de todos. Ele continuou sendo Deus. Glória a Deus. Assim como Jesus, ele morreu, as pessoas não acreditavam. Ele já tinha ressuscitado, os discípulos estavam frustrados, mas ele continuou sendo o mesmo Jesus, porque ele venceu a morte depois do terceiro dia. Ele ressuscitou, trazendo todo o poder nas suas mãos. Embora, a despeito das pessoas não acreditarem nele, a despeito das pessoas não acreditarem no que ele falava, né? Ele desacreditados nas palavras dele, ele continuou sendo Deus, ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Glória a Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que caminha contigo, que caminha ao teu lado. E a palavra dele continua sendo a mesma. Apesar de todo mundo, de pessoas não acreditarem, de pessoas desdenharem, dos ateus não acreditarem, de muitos cristãos não acreditarem na Bíblia, porque muitos cristãos leem a Bíblia do seu jeito. Olha que vai ficar rico, olha que vai ser tudo bem. E como disse o Diaconia Zironi, Deus não prometeu isso para ninguém. Ele falou assim, né, Jesus não prometeu isso para ninguém. Ele falou, vocês no mundo está tudo bem, mas no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Ele disse, já falei isso, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Aleluia. Ainda que você passe pelo fogo, que você passe pela água, não importa onde você passar,
eu vou estar com você. Aleluia. São as esperanças que Deus deu para mim, deu para você, e são essa esperança que eu e você temos que nos agarrar, irmão, para a gente não afundar no mar dessa vida, para a gente não afundar no mar da amargura, para a gente não se afundar no mar das frustrações. Deus está comigo, Deus está contigo, permanecemos com o nosso pé firme no caminho dele, e Ele vai continuar nos dando a vitória. As tribulações estão aí, as dificuldades estão aí. E eles não batem a porta muitas vezes, né? Não avisa que vai vir. Mas eu e você devemos continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé, né? Ele continua sendo o mesmo Deus. De quando tudo está bem, quando tudo está mal, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Diz que Ele dizendo lá em Malaquias, eu, o Deus eterno, não mudo. Hebreus vai dizer que nele não há sombra, né, e nem variações, porque Deus não muda. Eu mudo. Eu mudo a minha visão de olhar para uma pessoa. Eu mudo a minha visão de enxergar o próprio Deus. Eu mudo. Tem dia que eu vejo Deus como, né, o Pai Todo-Poderoso, que me ama, que me quer. Tem dia que eu vejo Deus como o Pai que virou as costas para mim e me deixa sofrer sozinho. Ou você não passa por isso? Você nunca passou por isso? Eu acho que Deus virou as costas para mim e eu estou sofrendo sozinho. Né? Mas não, Ele nunca nos deixa sozinhos. Tem aquela poesia que fala, né, do homem que estava andando com Jesus ao lado dele, né, olhando as pegadas da areia. Aí de repente aquele homem fala assim, Jesus, no momento mais difícil da minha vida, olha, aqui ficou só uma pegada, né? Porque o Senhor me abandonou e por isso eu sofri, Jesus. Por isso eu passei por tantas frustrações e dificuldades da vida, Jesus. No momento mais difícil, o Senhor me abandonou. Aí Jesus fala para ele, filho, nesse momento, essa pegada aqui são as minhas, porque eu estava te carregando no colo. Né? Eu estava te carregando no colo. Então, que eu e você possamos sempre ter uma visão muito clara, irmãos. Dificuldades vêm, as frustrações vêm, as raízes de amargura ficam em nosso coração, aquele ranço fica em nosso olhar, em nosso coração, em determinada, talvez, pessoa, determinado objeto, determinadas situações, ficam os ranços. Mas Deus diz assim para mim e para você, chega disso, né? Olhe para mim e você vai viver e vai ter uma vida mais plena e mais feliz. Amém. Quem fala que Jesus fez de conta que ia passar para mais adiante. Aí os discípulos, não, ei, fica aqui, né? Vamos jantar com a gente. Já está meio escuro, né? Já está meio tarde. Vem jantar com a gente. E Jesus, então, vai lá com eles. Muitas vezes, irmãos, Jesus não é mais presente na nossa vida, porque a gente não convida Jesus para ser mais presente na nossa vida. A gente sofre sozinho. A gente não convida Ele, a gente não chama Ele, a gente não clama por Ele, a gente não se quebranta na presença dEle. Tem um louvor que fala, né? Até alguém cantou aqui esses dias, se não me engano, é só clamar por Ele, é só chamar por Ele, que Ele vem e fará tudo mudar. Não é que o dinheiro vai vir fácil, não. Vai mudar a tua forma de pensar, o teu jeito de agir. Isso vai mudar. Não é que a dor simplesmente vai embora e não volta mais, não. É que mesmo com a dor, como disse a Maria, né? Você vai sentir Deus cuidando de você. É uma coisa meio complicada de explicar, né? Mas a gente tem que sentir, porque tem coisa que não tem explicação. Tem coisas que a gente sente e não consegue transmitir em palavra o sentimento. Mas é isso. Mesmo a mesma dor que estava lá, está aqui. Mas lá eu estava sozinho. Lá eu estava de mal com Jesus, entre aspas, né? Agora estou de bem com Jesus, porque eu chamei Ele para entrar na minha vida. E eu chamei Ele para entrar na minha casa. E isso muda. Faz toda a diferença. E Jesus vem. Né? Jesus entra na casa e vai servir o alimento. E de repente, quando Jesus vai agradecer o alimento, a forma diferente que Jesus tem de fazer as coisas, e nós muitas vezes não entendemos, que muitas vezes a gente não percebe. Quando ele foi agradecer o alimento,
eles reconheceram Jesus. Glória a Deus. Né? Eles reconheceram Jesus. E quando eles reconhecem, eles olham para trás e falam, olha, igual eles olham para trás e falam assim, rapaz do céu, a gente caminhou horas e horas com ele. E ele falava da Escritura, ele falava da Bíblia, e o nosso coração ardia, e nós não o reconhecemos, porque a gente estava incrédulo, a gente estava focado no problema, a gente estava focado na nossa frustração, a gente estava focado na nossa decepção, a gente estava focado na nossa incredulidade, e o coração ardia, a esperança estava ali, estava a solução ali, e a gente não via, porque a gente estava com o coração endurecido de alguma forma. E é isso, irmão, muitas vezes a solução está ali, a esperança está ali, o coração arde, mas a gente está focado no problema, está focado na incredulidade, está focado na dor. E esquece que a solução está muitas vezes junto com a dor. Esquece que a solução está junto, às vezes no mesmo momento de frustração, está ali a solução. Jesus estava com ele por horas e horas. E Jesus falando da Escritura para eles por horas e horas. E eles não percebem. Então, o meu estado, o seu estado anímico, o meu estado, o seu estado psíquico, o nosso estado emocional, influencia em nós sentirmos a presença de Jesus. Porque Jesus, ele não vai arrombando as coisas, né? A gente sempre fala isso, né? Ele não vai arrombando, ele não vai meter na perna, ele não vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua vida e vai resolver tudo. Não. Eles convidaram Jesus. Então, eu preciso convidar Jesus a fazer parte do meu dia a dia. Você precisa convidar Jesus a fazer parte do seu dia a dia. Não é? Nós precisamos chamar Ele a fazer parte do nosso dia a dia. Senhor, a coisa não está fácil. Né? Senhor, a coisa está difícil. O dinheiro acaba e o mês continua. Não está fácil, Senhor. Não está fácil. Senhor, a dor vem e eu não sei o que faço, porque é uma dor insuportável. Não está fácil, Senhor. Senhor, aquela tristeza bate tão forte, eu não sei o que fazer. Não está fácil, Senhor. Senhor, aquela frustração por algo que eu tanto sonhava, que eu tanto almejava, e não aconteceu, Senhor, ela bate, ela é terrível, Senhor. Ela me faz pensar coisas terríveis, Senhor. Não está fácil. Senhor, às vezes eu ouço coisas terríveis, Senhor, de pessoas sobre algumas questões, eu não sei o que fazer, o que falar, Senhor. Não está fácil. E aí vem, e até aí todos nós fazemos, todos nós praticamos, e talvez falta aquela frasezinha, né? Senhor, não está fácil. Senhor, vem aqui, faça parte disso, por favor, me ajuda. Porque não está fácil, mas se o Senhor vir aqui, e eu te suplico encarecidamente, eu te suplico de maneira, eu choro e suplico a tua presença, Senhor. Não está fácil, mas eu suplico, vem aqui, me ajuda. Me dê a alegria dessa tristeza que invade o meu ser. Senhor, me dê esperança onde essa frustração invade o meu ser. Senhor, me dê o alívio quando essa dor vem arrombando e me faz querer gritar de dor. Vem me dar o alívio, Senhor. Senhor, me dê sabedoria para falar quando eu não sei o que falar, porque as pessoas gritam no meu ouvido coisas que eu não quero ouvir e não sei como fazer. Me dê resposta, me dê sabedoria. Convida Jesus para fazer parte da sua vida, irmãos. Convida. A tua vida é dele, a minha vida é dele. Essa igreja aqui é dele. Então convida Jesus a fazer parte. Faça a tua parte, mas convida ele. Né? Leia a Bíblia, porque aqui a Bíblia estava pessoalmente com eles, né? Porque Jesus estava aqui. Jesus é a Bíblia, ele faz parte da Bíblia. A Bíblia fala sobre Jesus. Então, muitas vezes você vai precisar ler a Bíblia, para que você sinta Jesus falar com você, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir quando você lê.
Deus não vai aqui se revelar para mim ou para você. Falar, ó, Edson, é o seguinte, mano, ó. Não, é aqui na palavra que Ele vai se revelar, que Ele vai fazer e o teu coração vai arder. Volto a repetir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Deus te deu a oportunidade de você aprender a ler. Muitas pessoas que não sabem ler, aprendeu a ler na Bíblia, porque Deus revelou, Deus mostrou. Eu conheci uma pessoa que ela só sabia ler a Bíblia. Se você entregasse um gibi, qualquer outra coisa na mão dela, ela não conseguia ler. Mas quando ela pegava a Bíblia, ela lia a Bíblia, porque a Bíblia é Deus revelando para mim e para você. Seres humanos pequenos, falíveis, miseráveis que nós somos. Mas esse Deus grandioso, esse Deus Jeová, se revela para mim e para você. Mas ele se revela através da Bíblia. Quando você ora, quando você se quebranta, quando você busca as respostas na palavra dele. As respostas aqui nessa palavra. Aleluia. Aí às vezes a gente não lê a Bíblia e quer que Deus fale com a gente. A gente vem pouco na igreja e quer que Deus fale com a gente. Não existe mágica, gente. A mágica, não existe segredo. O segredo é leia a Bíblia, ora, fala com Ele, peça para Ele falar com você. Venha à igreja com o coração aberto. Senhor, não vou à igreja e eu gostaria de ouvir uma mensagem que alegrasse o meu coração, que me desse essa resposta. Venha à igreja com esses propósitos. Não venha à igreja por ritual. Aí eu vou porque hoje é sábado, né? Eu estou em casa, não vou ficar dormindo. Não, venha à igreja com propósito. Senhor, eu não estou bem. Mas eu vou à igreja, Senhor, fala comigo, Senhor. Se não for na mensagem, que é um momento mais apropriado, mas use alguém para falar comigo, Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de ouvir e de ver Jesus na nossa vida, irmãos. Esses homens estavam com Jesus ao lado deles, irmãos. Eles não perceberam. E muitas vezes nós estamos com Jesus ao nosso lado e a gente não percebe. A gente não convida Jesus para fazer parte da nossa casa. A gente não convida. A gente convida a televisão, a gente convida o Instagram, a gente convida o Facebook, a gente convida um móvel novo, a gente convida um monte de coisa, mas a gente não convida Jesus para fazer parte do nosso lar, para fazer parte da televisão, para fazer parte do Instagram, do Facebook. A gente não convida. Talvez tem coisas que a gente vê na televisão, no Facebook, Instagram, ou qualquer coisa que valha, que talvez a gente tenha vergonha de Jesus ver. A gente ouve coisas, tem vergonha de que Jesus ouça o que nós estamos ouvindo. Ele quer fazer parte da nossa vida, irmãos, do nosso dia a dia. Mas eu tenho que convidá-lo, eu preciso pedir com que ele faça parte. Eu preciso dele agir na nossa vida. Nós precisamos. Jesus é a solução. Jesus quer fazer parte. Jesus quer me curar. Jesus quer te curar. Mas você precisa querer. E o querer é verbalizar. E o querer é ter atitudes, né, que mostram que eu quero para Deus, né? Então, que o Espírito Santo possa estar agindo no seu coração. O Espírito Santo possa estar movendo o teu coração. Tenha essa esperança, né? Jesus está contigo. Ele está em mim, Ele está em você, está em nossa volta em todos os momentos. Vamos orar?